Olá, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí, mas faz um tempo que eu não faço os vídeos. Muita correria para mim aí. Tava trabalhando em um outro estado, em um outro local, e tava muito complicado para mim. Também tive que me mudar e tal. E aí, por conta disso, faz um tempo que eu não gravo vídeo. Mas aqui estou de volta. A causa de Deus, ela não pode parar, né? E vim aqui trazer o terceiro estudo, que eu tinha dado uma pausa aí. Eu acredito que quem assistiu aí o primeiro e o segundo estudo a respeito da doutrina da Trindade, estou aqui com a minha Bíblia aberta na mão, já com o versículo aqui, a respeito da doutrina da Trindade. Um vídeo muito bom, muito esclarecedor, várias e várias passagens bíblicas. Eu estou aqui hoje para trazer o terceiro estudo. São 16 lições, a gente trouxe a primeira, trouxe a segunda, e agora eu vou trazer a terceira hoje. Se sair algum barulho, uma coisa ou outra, não reparem não, irmãos. Eu tô num sítio e às vezes sai um passarinho cantando, um barulho de alguém, mas o importante é o conteúdo. Então, vale muito a pena a gente se atentar a esse estudo, vale muito a pena a gente prestar atenção nesse estudo, vale muito a pena. Tanto cristão, como pessoas que não é cristã, independente, pelo menos a gente tem que conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Aqui eu estou com a minha Bíblia aberta em João 17,3 e vai dizer assim, João 17,3: Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a duas pessoas. Primeiro, o Pai, como o único Deus, e outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, o estudo é maravilhoso, vale muito a pena. Fica aí no estudo. Você que é cristão, que crê na Trindade, zero bronca, fica aí. Pega as passagens bíblicas, coloca a prova, vê se é isso mesmo que a Bíblia diz, para refletir. Você que não é cristão, ou você que crê já na divindade, mesmo você crendo na divindade, que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, também acompanha o estudo, é muito bom para você aprimorar mais o seu conhecimento. Isso é muito bom, entendeu? Então, vale muito a pena, o estudo é muito bom. Tem 16 lições, eu trouxe duas, estou trazendo outra agora. Se você ainda não assistiu às duas primeiras lições, eu convido você a assistir as duas primeiras lições, porque você vai pegar do início e você vai ter uma base melhor. E todas elas são citadas várias passagens bíblicas e pontos para reflexão. Então eu aconselho você a assistir a primeira lição, a segunda lição, você que não assistiu ainda, e depois assistir essa. E também fica ao seu critério. Bem-vindo aí ao canal que diz a Bíblia, para a pessoa que ainda não assistiu nenhum vídeo do canal, fica à vontade. E é isso, vamos partir para o estudo e deixa Deus falar. Abre teu coração, tira a escama da religiosidade, o que pastor falou, e às vezes até o que você pensa saber, e fica com o que o estudo diz e com o que diz a palavra. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, como vocês viram aí na introdução, eu falando aí, estamos dentro do estudo aqui agora. E para quem já viu, né, a capa, eu vou só repetir aqui mais uma vez, é sempre bom colocar no começo do estudo. Eu gosto porque vai que alguma pessoa não viu ainda os outros dois estudos e vai estar vendo esse aqui. Né? Então o estudo é esse, são 16 lições. Né? A primeira é a doutrina da Trindade e a Bíblia. A segunda é como e por que devemos conhecer Deus,
Por que devemos conhecer Deus? Às vezes as pessoas seguem a um Deus aí achando que é o Deus da Bíblia, mas desculpa, irmãos, não é. Me perdoem se você presta culto a uma trindade, infelizmente fica difícil de sustentar essa doutrina pelas escrituras. A Bíblia não diz isso. E a gente pode ver ao decorrer do estudo. Você assiste o 1, assiste o 2, assiste esse o 3, e louvado seja Deus para dar continuidade ao resto. Então, o terceiro, que é justamente o que a gente vai fazer agora, é Deus único ou Deus trino, né? Desde quando, o quarto, né? Desde quando Deus tem um filho, que é o que vai vir a seguir, que é a quarta lição. Jesus, Deus, filho ou filho de Deus, e por aí vai, né? Essa é a introdução, você lê aí até o final, e vamos dar início ao estudo aqui. Então vamos lá, primeira lição aqui. Terceira lição, né? Minto eu. Vocês podem ler comigo aí, não sou um ótimo leitor, mas vou aqui fazer o meu possível. E aí a gente acompanha aí as perguntas para reflexão e tudo que vai ser colocado aqui. E aí os versos bíblicos você anota aí, ou você guarda o estudo, você repite o vídeo depois e vai vendo, tá, irmão? Envia aí esse vídeo aí para uma pessoa que acredita numa trindade, mesmo para uma pessoa que não cria, mas para pelo menos passar a conhecer quem é Deus, porque o engano está grande no tempo do fim. Então vamos lá. Começa aí dessa forma aí, feito vocês estão vendo, lição 3, Deus único ou Deus triuno? Deus único ou Deus triuno? E aí? Como é que vocês creem, né? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento da tua palavra. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Isso é maravilhoso, essa oração, quando diz em nome de teu Filho Jesus. Então, vamos lá, irmão. Introdução. A doutrina de que Deus é composto por 3 pessoas nos traz um dilema. Se Deus é 3 pessoas e se cada pessoa é Deus, então como podemos considerá-lo um só Deus? É muito interessante essa pergunta. Muito, né? Muito reflexiva, né? Se Deus é 3 pessoas e se cada pessoa é Deus, então como podemos considerá-lo um só Deus? Porque se você perguntar a um trinitariano, ele vai dizer que Deus é 3, é um. Eles sustentam que é um. Porque a Bíblia diz que só tem um, né? Mas eles sustentam que é um, mas que é 3, composto, e assim, são 3 que se manifestam em um. É difícil de se explicar. Só a cabeça de um trinitariano mesmo, infelizmente, para falar, mas para ser sincero, ninguém nem consegue explicar a Trindade. Muitos dizem que é mistério, porque é complicadíssimo para entrar na cabeça de um ser humano. Mas aí fica a pergunta. E aí continua. Se existe 3 pessoas e se cada pessoa é Deus, então não são 3 deuses? É ou não? Vamos para a realidade aqui. Se existe 3 pessoas distintas, e se as pessoas afirmam que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, simplesmente é 3. Se são 3 distintos, e se existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 deuses, não tem para onde correr. É complexo, é complicado, mas vamos lá, vamos continuar aqui. São indagações, né? Vamos lá. Mas o que diz a Bíblia? É engraçado que isso é o título do meu canal, ó. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Muito bom. Mas o que diz a Bíblia? Será que os patriarcas, profetas e apóstolos, ao dizerem que Deus é único, que Deus é um só,
Na verdade, eles queriam dizer que Deus é um plural de 3 pessoas? E aí? Vamos ficar com o que diz as Escrituras. Muito bom. Mas, o que diz a Bíblia? Será que os patriarcas, profetas e apóstolos, ao dizerem que Deus é único, que Deus é um só, na verdade, eles queriam dizer que Deus é um plural de 3 pessoas? Vocês acham que ele queria dizer isso? Então vamos conferir mais abaixo. São indagações, irmãos. São indagações. Você crê na Trindade? Façam essas indagações. Estudem esses versículos e capítulos que vai ser citado, né? E aí, fala embaixo. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Êxodo 20, verso 1 a 3. Não terás outros deuses diante de mim. Perguntas para reflexão. Vamos refletir. Perguntas para reflexão. Qual o significado de mim? Qual é o significado de mim? 2. Deus é um ou mais pessoas. Deus é um ou mais pessoas. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus. Foi ele que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvo. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 21 a 22. Isso é muito importante. Muito, muito. Vamos continuar. Verdes, agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Estão entendendo aí o conceito de mim, né? Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Isaías 45, verso 5. Há outro Deus além de mim? Uma pergunta. Isaías 46, verso 8. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo o que ouviste com os nossos ouvidos. 1 Crônicas 17, 20. Agora, 3. Para o apóstolo Paulo, Deus é um só ou Deus são 3? E aí? O que é que você diz? Para o apóstolo Paulo, Deus é um só ou 3? Tomar um pouco d'água aqui, irmão. Vamos lá ver para o apóstolo Paulo. Ele vai falar em 1 Coríntios 8, verso 4. E que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. E vai falar também em Efésios, capítulo 4, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Um só Deus. Deus, ele falou Deus. Um só Deus.
Quem é esse? O Pai. Ele falou de uma pessoa distinta. Para nós quem? Os cristãos, ele diz. Há um só Deus. O Pai. E um só Senhor. Falou de outra pessoa. Jesus Cristo. Ele trata o Pai como um Deus, Jesus Cristo como Senhor. E um só Senhor. Jesus Cristo. Isso vai estar em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus. Para nós quem? Os cristãos, há um só Deus, o Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo. E agora Efésios, né? Efésios, capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso é muito lindo. Muito lindo, irmãos. Todavia, para nós, em cima de novo, eu gosto de repetir. Desculpem, é porque realmente eu gosto de repetir, porque é lendo devagarzinho aos poucos que a gente consegue mastigar direito a santidade das palavras. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Falou duas pessoas, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E aí vem de novo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios, capítulo 4, versículo 6. E embaixo vem, Deus é um só, Romanos 3, 30. Romanos 3, 30. E aí vamos ver o que diz Gálatas 3, Gálatas não, né? Tiago 2,19, esse verso é muito conhecido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso aí é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só mediador, porque há um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Agora, vem Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Crês tu? Você crê que Deus é um só? Ah, eu creio, mas só que, assim, ele é um só, mas é porque é três que se manifesta e o Deus Espírito Santo tem o mesmo poder que o Pai e o Deus Filho tem o mesmo poder que o Pai e o Espírito Santo e aí nega que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, nega que ele foi gerado do Pai, negando a redenção, porque, tipo, quando eu digo que Jesus não é o Filho literal de Deus, porque, desculpa, tá? Você que crê na Trindade, você nega que Jesus é o Filho literal de Deus. Vocês dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas na verdade vocês negam isso. Desculpa, você que acredita na Trindade, você cristão que está dentro da igreja agora, você que está iludido dentro de uma congregação, religião, seja adventista do sétimo dia, ou seja lá qual for, você que a igreja lhe ensinou, a instituição lhe ensinou, que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa doutrina vem do catolicismo, tá? Essa doutrina é do catolicismo, é dos católicos, é de Roma, é pagã. É pagã. Me perdoe, me desculpe. Mas, mesmo que queira maquiar dizendo que só existe um Deus, mas que é três, mesmo que queira maquiar dizendo que Jesus é o Filho de Deus quando veio aqui na Terra e encarnou em Maria, mas que lá no céu ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade, sempre existiu e que não é o Filho de Deus, isso se torna uma mentira. Na realidade você está chamando Deus de mentiroso, por quê? Ele disse que enviou o seu Filho unigênito, para morrer na cruz por nós. Então quer dizer o quê? Quando você diz que ele não é o Filho literal de Deus, então significa que ele não enviou o Filho dele. Ele não enviou o Filho dele. Se Jesus não é Filho dele, literal, então ele não enviou o Filho. Ele veio próprio, já que os dois têm o mesmo poder, então se torna uma bagunça e uma mentira. Mas vamos continuar. A gente parou aqui em Tiago. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Os demônios creem que Deus é um só. Eles vieram do céu. Foram expulsos de lá,
Eles sabem, eles estremecem, porque eles sabem quem é o pai e eles sabem quem é o filho. É uma pena muitos ainda não abrir os olhos diante de tanto texto, tanta realidade, diante de tantos versículos, diante de tantas passagens bíblicas, o próprio Deus ali em Provérbios falando que foi gerado do Pai, Provérbios 8, verso 22 ao 27. Vai aí, irmãos, pega a tua Bíblia, vai lá depois, confere. Não está nesse estudo, esse versículo, essa passagem não, mas confere se Jesus Cristo foi gerado na eternidade ou não. Ele próprio vai falar, mas para muitas pessoas não, ele está mentindo, ele se enganou ali. Mas enfim, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então crês tu, né, que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem. Desculpa algum barulho de cachorro, irmão, a casa do vizinho ali do lado. Infelizmente, algum cachorro late. Mas vamos lá, é o que interessa. Perguntas para reflexão. Qual o significado de Deus? É um só. Qual é o significado de Deus? É um só. Um só significa uma só pessoa ou três pessoas. E aí, trinitariano? Qual é... Perguntas para reflexão, tá? Qual é o significado de Deus? É um só ou um só significa uma só pessoa ou três pessoas? Responde aí. Agora, quarto, para o apóstolo Paulo, quem é único? Quem é único para o apóstolo Paulo? Vamos ver o que diz a Bíblia. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem? E a glória é dada a quem? Interessante, né? E agora a gente vai para... Isso está em Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. E agora a gente vai para 1 Timóteo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Isso aqui ele está falando de quê? De Deus triuno? Ele está se referindo a quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele aqui está se referindo a uma pessoa fixa, um ser fixo. Ele está se referindo a quem? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 5. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é único. E aí? Para Jesus Cristo, Deus era único ou não? Agora vamos lá. Para Jesus Cristo, Deus era único e para os cristãos não é. É 3. Interessante, né? Vamos lá. Vamos ver. João 5:44. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? O próprio Filho falando, e não buscar a glória do único Deus. Reflete aí, irmão. Por favor, deixa a religião para lá. Reflete o que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz. A Bíblia não ensina 3 deuses, não. 3 poderes, 3 seres indistintos, que têm o mesmo poder, mesma autoridade, sempre existiu. Isso é paganismo. Mas vamos continuar. Marcos 12, 29. E lê também o verso 32, né? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. E aí? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso, ele inclui ele também, nosso Deus é único Senhor.
Menino, é muito pesado. É muito pesado esse versículo. Para Cristo Jesus, o próprio Senhor que morreu, ele tem um Deus. E único Deus. Mas para os cristãos, não. Para os cristãos, ele é Deus, existe um outro Deus, que é o Deus do Espírito Santo, e por aí vai, e enfim, nega muita coisa. Mas vamos continuar. Reflita, reflita. A vida eterna é esta. Eu amo esse versículo aqui, porque isso diz respeito à vida eterna. Essa é a vida eterna. Se você não está alinhado com essa verdade bíblica aqui, aí se complica, tá? Aqueles que são totalmente ignorantes e nunca teve a oportunidade de conhecer essas coisas e de adorar o verdadeiro Deus, Deus perdoa a ignorância, feito ele próprio diz, que perdoa a ignorância. Mas aqueles que têm a oportunidade, que rejeita, que nega, que não, depois eu estudo isso, não, deixa, a igreja já disse que é assim, deixa assim mesmo, cuidado, você está adorando a uma trindade, ao Deus da igreja católica, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, isso é idolatria, você está na idolatria. Ou se você é também adventista do sétimo dia, você está adorando a um Deus triuno, se ajoelhando para um Deus triuno, você está na idolatria. No final das contas, você está transgredindo o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus perdoa a sua ignorância. Mas se você tem possibilidade de estudar sobre o assunto, de obter a luz, e você rejeita e continua na idolatria, você está pior do que os católicos. Muitos deles lá ainda não chegou o conhecimento na mente deles. Mas você está pior do que ele, porque você já ouviu falar, você já viu textos bíblicos e você renega da mesma forma. Tá igual os judeus da época, endureceu o coração. Endureceu o coração. E isso é seríssimo, tá? Agora reflita. A vida eterna é esta, em conhecermos o Pai como o único. Opa, o único. Reflete nessas palavras. Conhecer quem? O Pai como o único Deus. O que significa único? A pergunta aqui. Reflita. O que significa único? 6. Quantos deuses existem? Vamos ver quantos deuses existem? Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Um só Deus, Pai de todos e sobre todos. E ainda tem um outro texto que não está aqui, mas que o apóstolo Paulo fala, que eu também não sei de memória aqui, mas onde ele fala assim, que quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Cristo se sujeitará ao Pai, para que ele seja tudo em todos. É muito lindo de se ver. Então, quantos deuses existem? E aí vai dizer Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Para nós os cristãos, né? Se você não é cristão, ou seja, se você tem outros deuses, ele está dizendo que para nós os cristãos, você é cristão? Então você deveria se apegar a essa verdade, irmão. E deixar Deus falar o teu coração. Cuidado para não endurecer o coração com tradições de homem, humanas. Vamos lá. 7. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Deus? Vamos ver quem é Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus, o Pai, quem? O Pai imprimiu o seu selo. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Isso é porque é o terceiro estudo ainda. Tem muita coisa boa pela frente desse estudo. Fica aí, irmão. Assista até as 16 lições. Tira a tua conclusão. Deixa Deus falar o teu coração. Assiste lá o primeiro. Assiste o segundo. Assiste esse terceiro. E os próximos que eu vou colocar. Vamos lá. E aqui vem agora João 20:17. Disse-lhe Jesus: vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso é lindo, eu acho interessante que tem trinitariano aí que ele já viu essas passagens bíblicas, praticamente todas elas, mas não entra na cabeça dele não. Ele está tão infectado com a doutrina da Igreja Católica, a doutrina de Roma, que ele mesmo ele lendo esses versículos, ele ainda não aceita, ele nega, ele não quer saber, ele não vê dessa forma. Ele vê três deuses, e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que Jesus não tem um Deus, já que ele é igual a Deus, e ele não... Aí fica difícil. Mas deixa Deus trabalhar o seu coração. Eu creio, trinitariano, que Deus vai trabalhar no seu coração e você vai parar com essa idolatria. Porque adorar a uma trindade é idolatria. Sinto muito, desculpa. Mas, segundo a Bíblia, é isso que é revelado. Então, Deus é o quê? Disse-lhe Jesus, vai a meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu pai. Mas é pai o quê? Adotado? Ou é pai só aqui na terra? Ou não é pai na eternidade? Como é que é? Como é que funciona? Porque se ele é igual a Deus, tem o mesmo poder que Deus. Então, se Deus não é pai dele, literalmente feito vocês dizem, fica difícil, né? Ele se equivocou aqui, né? Eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. É claro, feito água, irmãos. Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Quem é esse Deus, irmão? O Pai. Como é que Jesus tratava o Pai dele? Como Deus dele e nosso Deus também. É simples de entender isso. Donde jamais será... Cadê? Do meu Pai, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Mais uma vez a palavra meu Deus. Deus de quem? De Cristo Jesus e nosso. E o nome da cidade do meu Deus. Mais uma vez, meu Deus. A Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Isso é muito pesado, irmãos. Só em um único texto aqui, versículo, ele cita meu Deus várias vezes, mas para o povo não, para o trinitariano nada, não, tá errado. Ele se equivocou aqui. Perguntas para reflexão. Jesus tem um Deus? Claro que tem, a gente já viu, e ele próprio falou isso. Quem é ele? 8. O que Deus, além de Pai, é nosso? O que Deus, o Pai, além de Deus, ele é nosso? Vamos ver o que é. Judas 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito interessante que ele faz essa distinção. E você não vê aqui o Deus Espírito Santo em nenhum desses versículos aqui incluído, tá? Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos o sempre. Amém. Judas 25, muito, muito importante. Lucas 1, 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E o meu espírito se alegrou em Deus. A gente já sabe quem é Deus, já viu nos textos acima, que ele estava se referindo ao Pai. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ele além de Pai, é nosso Salvador. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 3, 2, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus, além de Pai, é nosso Salvador. Tá aí as passagens bíblicas, irmão. Você pode fazer duas coisas, aceitar ou tentar distorcer a palavra bíblica. Agora, nota, o Pai nos salvou através do Filho. Ambos são nossos salvadores. Verdade? Com certeza. O Pai nos salvou
através do Filho. Ambos são nossos salvadores. Perfeito. E aqui vem. Está escrito que Deus é um só. Ele não é três pessoas. Ele é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo. Perfeito. Verdadeiramente. Essas são as palavras certas. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. A gente já chegou a ler esse versículo. E aí está terminando já, irmãos. Mais embaixo. Esse Deus nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele espera pacientemente e com amor eterno que todo o mundo creia de todo o coração no seu amado Filho, o qual, através de sua morte na cruz do Calvário, nos dá direito a uma vida eterna. Isso é muito pesado. Agora vem uma pergunta: como conciliar? Agora vem uma pergunta. Como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus, e que esse Deus é o Pai? E aí? Como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus, e que esse Deus é o Pai? Com as declarações bíblicas, onde o Filho de Deus é chamado de Deus. Como conciliar? Porque muitas trinitarianas vão falar, né? Não, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus e etc, e etc. Como? No decorrer das próximas lições, responderemos essa pergunta. Então, se você quer saber como conciliar na Bíblia passagens que referem Jesus como Deus, a gente vai saber nas próximas lições. Assiste aí, deixa teu like, envia para outras pessoas, são só conhecimentos maravilhosos, né? Próxima lição: desde quando Deus tem um filho? E aí, desde quando Deus tem um filho? A gente vai saber isso na próxima lição. E é isso, irmãos. Fim da lição. Que Deus abençoe a todos, seja com todos e em todos. Abra os ouvidos para a realidade. Nos últimos tempos, Jesus Cristo falou em Mateus 24, quando no Sermão do Monte ali, quando perguntam a ele qual seria a destruição do templo e qual seria o tempo da vinda dele, e a primeira coisa que ele fala é: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então o engano de Satanás está grande demais. E agora eu quero mandar falar rápido, só para os adventistas do sétimo dia, só para adventista agora, tirando outras pessoas. Eu tenho alguns irmão que é trinitariano, e eu digo, você, irmão trinitariano, você que é um estudante da palavra, você que estuda bastante, você que leva as 3 mensagens angélicas, descritas em Apocalipse 14, você que sabe que a igreja, a IASD, ela não foi formada lá atrás, em 1844, mas ela só vem ganhar esse nome depois de 1844, após o grande desapontamento, quando o povo começou ali a se juntar e a clarear na mente dele as verdades bíblicas, e aí se levantou a profetisa. Você sabe, e talvez você queira não saber, que essa doutrina ela não fazia parte da igreja adventista do sétimo dia. Bote isso na sua cabeça. E você sabe, ela não fazia. Não adianta querer usar textos para dizer que a profetisa acreditava na Trindade. Não adianta querer usar citações adulteradas, porque
em várias outras citações, ela deixa bem claro quem é o Espírito Santo a respeito da terceira pessoa da divindade feito que vocês falam. Ela deixa bem claro. E a igreja não foi formada. E você, que é adventista do sétimo dia, deveria fazer uma pergunta a si próprio. Como? Se a igreja ela não foi formada com essa doutrina, se os pioneiros não acreditavam nessa doutrina, se essa doutrina só passou a ser aceita na igreja após a morte dos fundadores em 1800, nos anos 80, ela foi aceita na igreja adventista do sétimo dia. Por que não antes? Porque os fundadores não aceitavam essa doutrina. Até o seu último suspiro, Tiago White, ele combateu essa doutrina. Porque só depois, só isso já era o suficiente para um trinitariano, adventista do sétimo dia, ele parar e refletir da seguinte maneira: peraí, se essa doutrina não era aceita antes, os pioneiros não aceitou, Ellen White não aceitou, e ela só passou a ser aceita após a morte dos fundadores, aí tem coisa. Aí tem texto adulterado. Então, irmãos, a igreja ela começou certa lá atrás e se desviou no curso e aceitou doutrinas de Roma. Abre o olho, irmão, porque você está adorando a uma trindade, você está adorando a um Deus triuno, você está adorando ao Deus da Igreja Católica, você está adorando a mesma coisa, transgredindo o mandamento, igual os adúlteros, os idólatras e todas essas pessoas que vão prestar conta diante de Deus. Lembre-se, Deus perdoa a sua ignorância, mas quando você tem todas as passagens bíblicas e todos os testemunhos dos apóstolos, patriarcas e profetas, principalmente a Bíblia comprovando, não falo nem de Ellen White, não, mas a Bíblia inteira comprovando que há um só Deus e que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, e mesmo assim você nega que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, indo contra o que dizem provérbios e várias outras passagens, negando o verdadeiro evangelho, você está com doutrina de demônios. E Paulo diz que se um anjo do céu, ou ele mesmo, pregasse um evangelho diferente daquele que ele estava pregando, que fosse amaldiçoado. Cuidado, irmão. Porque no seu caso, que conhece, já viu o texto, mas não quer aceitar, já não é ignorância não. É cegueira espiritual, endurecimento de coração. Você está pregando um evangelho que não é aquele dos apóstolos. E você pode ser anátema por conta disso. Volte para a Bíblia. Estude a palavra. Veja se é isso mesmo. Porque a luta entre Cristo e Satanás, ela sempre girou e gira em torno de uma coisa: adoração. A quem tu adoras? A vida eterna, João 17,3, é essa: conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Ponto. Até o próximo estudo e que Deus te abençoe.